Aqui vocês têm a esquematização do trajeto da artéria cerebral média. Essa parte inicial dela, também conhecida como horizontal, manda importantes ramos perfurantes, conhecidos como as artérias lenticulo-estriadas, que vão irrigar essa região da cápsula interna e núcleos lentiformes. Esse é um importante local de acidentes vasculares encefálicos, tanto isquêmicos como hemorrágicos. Ela possui essa região que percorre a superfície da ínsula, esse segmento que percorre entre os lobos frontal, parietal e temporal, conhecido como segmento opercular, e depois ele chega na sua superfície cortical. Aqui vocês acompanham o trajeto das artérias cerebrais posteriores, percebam que elas abraçam o tronco encefálico e vão em direção ao lobo occipital. E nesse trajeto enviam importantes ramos inclusive que irrigam o plexo coroide, como as artérias coroideias posteriores. E aqui vocês estão vendo o trajeto da artéria cerebral anterior. Ela tem um segmento horizontal pré-comunicante, depois um pós-comunicante e segmentos que envolvem o corpo caloso, inferior, anterior, superior e posterior. Certo? Percebam que nessa região, a artéria cerebral anterior se divide em ramos, que são chamados de caloso e caloso marginal, supracaloso e caloso marginal. E manda outros ramos, os ramos orbitais, ramos frontopolares, ramos para o lobo paracentral, certo? Então vocês precisam saber que esses importantes ramos existem, porém o foco é saber o território de irrigação, a principal região da superfície medial, da face medial do cérebro, e o que aconteceria caso de obstrução do trajeto desses vasos. Aqui é para mostrar para vocês a entrada da artéria carótida interna pelo canal carótido ou canal carotídeo. Ele vai de lateral para medial, então o canal ele atravessa dentro da parte petrosa do osso temporal, e o forame magno, que é por onde entram as artérias vertebrais que posteriormente formam a artéria basilar. A artéria carótida interna, como já foi dito, tem um segmento cavernoso. Isso daqui é o seio cavernoso, que drena inclusive estruturas, faz a drenagem venosa de estruturas orbitárias. Vem aqui para o seio cavernoso, tem comunicação com o seio esfenoparietal, com o seio sigmoide, seio transverso, e com a região da cela turca. Ela está localizada lateralmente à cela turca, onde fica a hipófise. Dentro do seio cavernoso passa a artéria carótida interna e outros importantes nervos cranianos, o terceiro, quarto, primeira e segunda divisão do quinto nervo, e dentro do seio cavernoso, propriamente dito, passa o sexto nervo craniano. Portanto, uma lesão de seio cavernoso, como uma trombose, pode causar lesão de todas essas estruturas e causar repercussão em estruturas intraorbitárias também, por causa de congestão venosa. Igualmente, lesão da artéria carótida interna dentro do seio cavernoso pode inverter o fluxo venoso, né? A artéria carótida interna é fluxo arterial, o seio cavernoso é sangue venoso. A inversão do fluxo pode causar síndromes neurológicas bem características, por exemplo, a exoftalmia pulsátil. Portanto, estudem lesões de seio cavernoso. Com relação à artéria carótida externa, ela também possui ramos bem característicos, bem frequentes, a artéria facial, a artéria angular, a artéria que vai em direção aos lábios. Porém, o que eu quero ressaltar para vocês aqui são as anastomoses entre as artérias carótida externa e carótida interna. E o principal sítio de anastomose é entre a artéria angular com ramos da artéria oftálmica. Isso aí é um importante meio de disseminação de doenças da parte extracraniana para a cavidade intracraniana. Sobre os ramos das artérias vertebrais já conversamos, as espinhais anteriores e posteriores e a artéria cerebelar posterior e anterior. Essa artéria cerebelar posterior e anterior, ela irriga a porção dorsolateral do bulbo, que quando lesada está relacionada a uma síndrome bem característica chamada síndrome de Wallenberg. Os ramos das artérias basilares já foram citados.
E os ramos da artéria carótida interna também já foram citados na sua porção intracraniana. E para encerrar, essa parte venosa vocês já tiveram contato, já estudaram bastante sobre isso. Nós temos os seios durais, que drenam as principais veias, tanto da superfície quanto da profundidade da cavidade intracraniana. Então vocês precisam conhecer a anatomia do seio sagital superior, inferior, seio reto, seio transverso, seio occipital e a direção do fluxo desses seios. Bem como devem conhecer essas veias aqui da profundidade, as principais veias da profundidade e as estruturas por elas formadas, como a veia cerebral magna, que se juntando com o seio sagital inferior vai formar o seio reto. Aqui estão representadas as granulações aracnoídeas, porque os seios durais são também, além de drenagem venosa, formam a drenagem licórica na nossa cavidade intracraniana. E essas estruturas podem ser estudadas também através de angiografia, angiorressonância magnética. Então, observem futuramente esses exames e tentem identificar as estruturas que vocês viram nos slides anteriores.